zagueiro. Nossa. Não, mas eu já não sei, né? É maior. Se tiver, às vezes, uma aranha que come churrasco, já pegou de churrasco. Vai, filho. Pessoal, bom dia. Bom dia. Nós vamos começar mais um módulo hoje, tá? E a gente vai falar sobre alguns quesitos relacionados à técnica de venda. Como toda aula eu falo para vocês, todos os conteúdos que eu tenho trazido, eu tenho exposto para vocês até agora, é em relação a tentar transcender ou ampliar os conceitos que a gente está trazendo aqui. Claro, muitos são relacionados diretamente ao mercado de trabalho, mas eles refletem de alguma forma, ou de várias formas, no restante do cotidiano da gente. Bom, por exemplo, semana passada eu falei sobre, a gente finalizou o módulo sobre liderança. Então, tem muito a ver com como que a gente se comporta perto das outras pessoas, ou em diferentes grupos, e como que as pessoas acabam nos enxergando, né? Algumas tomadas de decisões, por exemplo, na família, no grupo relacionado à igreja, por exemplo, na escola, e também no ambiente corporativo, no ambiente empresarial, no ambiente esportivo também. Bom, então, ter noção desses tópicos que a gente está trabalhando e tentar trazer inicialmente para a realidade da gente, para a vida, já é fantástico. E se a gente conseguir transpor isso a hora de entrar no mercado de trabalho, é ainda mais vantajoso, né? O foco realmente é esse, mas se conseguir usar os dois lados, eu acredito que não fique só a carreira profissional ou o início da carreira profissional bem entendido, mas a vida como um todo, tá? Então prestem atenção, hoje a gente vai falar sobre os tipos de vendedores, tá? Mais ou menos como surgiu a questão de venda no mundo, história. Vamos falar sobre os tipos de vendedores e também sobre alguns tipos de consumidores. Eu trouxe uma parte hoje, tá? Semana que vem a gente vai passar mais uma parte sobre alguns tipos de consumidores, porque o consumidor é aquele que vai gerar a demanda do trabalho de quem vende. Bom, então espero que vocês aproveitem, espero que vocês participem e hoje, se acharem importante alguma coisa, anotem, tá? Porque hoje tem 10 perguntas no final de cada módulo. Daí eu quero responder com vocês, vou dar um tempinho e daí a gente vai tentar responder junto. Bom? Anote, se quiser pegar o caderno ainda, dá pra ver. Achou importante, anote. Tudo! Então, professor, vou tirar foto de todos os slides. Não, tem os slides, vocês vão ter os slides depois. Mas anotar pra gente. Depois eu vou fazer perguntas direcionadas. E daí vai ficar mais fácil de vocês responderem ou não, tá? Vamos lá? Então, dando início, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre história de venda. A venda começa, historicamente ela vem lá da Grécia, tá bom? E era uma forma de comércio baseada em troca. Bom, alguém sabe como que é o nome desse tipo de comércio? Troca, Bruno. Troca é troca. Não é troca. Tem um nome específico. Já era para vocês terem estudado isso na disciplina de história da escola. Escambo, parabéns, certinho. Então, o escambo é quando eu tenho um produto, tá? Ele tem outro e a gente tem interesse mútuo na troca daqueles produtos. Então, tradicionalmente se chama de escambo, né? Ou parte mais formal se transforma em escambo. E esse comércio, essa troca, era realizada em centros como se fossem as feirinhas, tá bom? Ao ar livre,
onde se colocava lá suas barracas, sua tenda, alguns modos, onde as pessoas acabavam por passar e trocar. Ah, eu tenho lá 3 cabras e precisava de leite de vaca. Eu quero ter uma vaca lá para trocar. Eu troco, negocio e acabo trocando. Nessa época não necessariamente se usava a questão, não se usava a questão de moeda. Tá bom? A questão da moeda ter surgido bem mais à frente ali com os reinados, onde eles começam a impor valor quanto ao metal, tá bom? Ganha outro significado. Então, nesse período, as relações de compra e venda eram de dualidade ou de prestação de serviço. A pessoa fazia determinada atividade e recebia lá 2 galinhas, recebia lá uma vaca, recebia trigo, arroz, dependendo do que estava na época, batata, dependendo do que tinha de propósito naquele serviço entre a oferta e a demanda. Bom? Outros pontos muito marcantes. A profissão de vendedor, ela inicialmente, ou ganhou forma de fato parecido no que a gente conhece hoje, com a Revolução Industrial lá na Inglaterra, entre o século XVIII e o XIX. Tá? Mas o que acontece nesse período? Existe daí na Revolução Industrial o aumento da atividade de produção de bens e consumos, e esses bens e consumos parados não funcionam. Alguém teria que vender ou levar isso até o consumidor. Então, neste momento, começa a ter uma necessidade diferente de ofertar esse produto. Quando eu falo profissão de vendedor, bens firmada nesse momento. Mas e antes disso, entre a Grécia e a Inglaterra? Existiam aquelas caravanas, tá? As cruzadas, que atravessavam grandes distâncias em tropas que se levavam muito a questão de tecido, especiarias, que a gente conhece muito quando a gente começa a falar, por exemplo, do descobrimento do Brasil, lá em 1500. Século XVI, onde também já se fazia uma forma de compra e venda, mas não de forma tão formal quanto é o vendedor hoje. Lá no século XVI, XV, XVI, aí já tinha o emprego da moeda, de bens de valores para troca, tá? Ouro, prata, cobre, onde se fazia os grandes comércios. Só que esses grandes comércios, por exemplo, o Brasil foi descoberto tentando achar um caminho mais rápido para ir para as Índias buscar especiaria. Para quê? Buscar para o consumo e para a venda. Bom, então todo esse processo foi se evoluindo e acabou chegando na Revolução Industrial, que onde eu tinha muita dificuldade de produzir ou de ir até o produto. Essa facilidade, a manufatura das fábricas, produção em larga escala, acabou por gerar uma demanda para venda. Eu tenho a necessidade de vender. E o produto parado sozinho não vai fazer isso. Então, eu preciso de pessoas que comecem a incentivar o consumo. Que é no caso da profissão de vendedor. Antes, como eu falei, eram realizadas as vendas, ainda nesse momento, continua até hoje, só que de menor proporção, os mercadores, que é, por exemplo, o pessoal que ia para as Índias buscar especiarias, seda e tudo mais. Os artesãos, os agricultores e outras pessoas também exerciam esse papel de venda, porém não de forma profissional. Tá? Ele não era vendedor, ele era um agricultor que estava ali para vender o produto dele. Mas não é uma pessoa que pega o produto de uma outra pessoa para vender. Vocês conseguem visualizar isso? Tem lá, eu tenho um tio que produz milho. Mas não é ele que vende o milho, por exemplo, para a empresa lá que produz
pipoca. Ele vem uma outra pessoa, compra o milho dele, e essa outra, no caso, as cooperativas, a gente vende para a cooperativa, e a cooperativa vende para a indústria maior. A cooperativa, entre aspas, é o vendedor. É o elo que liga o produtor e o consumidor. No caso primário, que seria a fábrica. A fábrica vai produzir um novo alimento que vai enviar para o supermercado. O supermercado vende para o consumidor final. Tá? Dentro da cadeia. Mas eu preciso de alguns vendedores. Alguns intermediadores de compra. Os primeiros vendedores no formato direto, eu tenho um produto e eu vou oferecer, seriam de porta a porta. Tá? Claro, aqui eu já coloquei o vendedor de porta a porta em um carro, que é o mais atual. Por exemplo, o carro do ovo. O carro do ovo passa na rua. Né? Tem o carro do peixe, o carro do ovo. Tem aquelas pessoas que passam de porta em porta vendendo kit de vassoura, vassoura de capim. Não sei se na cidade de vocês tem, aqui tem. E bastante. Tá? Esses dias passaram vendendo sofá. Cara, o pessoal traz da fábrica alguns sofás, por exemplo, no final de ano, trabalhos sendo produzidos e não foram vendidos, e eles saem de porta em porta oferecendo um preço reduzido e compra direto da fábrica, tem garantia e tudo. Só que num preço melhor e mais acessível. Como eles não pagam uma estrutura, por exemplo, uma loja, funcionário, a mais, eles conseguem fazer um preço melhor e conseguem fazer uma boa oferta. Então, os primeiros vendedores de porta a porta fazem sentido e trazem bastante retorno. Só que vai dar lábia. Eu, Renan, não gosto. Claro, eu, Renan, não gosto. Dá trabalho eu comprar alguma coisa. Como eu trabalho muitas horas em casa, dependendo do jeito que a pessoa aborda, começa a chamar lá na frente, eu me irrito um pouco, daí não quero. E às vezes eu estou precisando daquilo. Tá? Então, vai muito do jeito da conversa ali. Tem que saber abordar, tem que saber ser agradável na hora de ofertar o produto. Bom? E quando que isso começa a ganhar um ar talvez mais importante? Os produtos de campo vinham para a cidade e começavam a ser vendidos. Aqui, outra coisa, aqui está com carro, mas antes era feito de charrete, de carriola, tá bom? Um carrinho de mão maior, que eram vendidos, trazia do campo, levava para a cidade, vendia, pegava o dinheiro, comprava alguma coisa e voltava para casa. O vendedor caixeiro viajante é um tipo de vendedor de porta a porta. Só que aqui ele ganha, esse vendedor, ele ganha um status muito importante. Vocês já viram nos filmes de Velho Oeste que tem sempre uma carroça meio fechada, que o pessoal sai andando e todo mundo acha ele. Vão até esse vendedor, ora por remédio, ora eles colocam lá que ele está trazendo algum tipo de perfume, alguma coisa diferente. Esse é o caixeiro viajante. Nos Estados Unidos, com o aumento da malha ferroviária lá, malha de trens, começou a chegar produtos onde era muito difícil acesso. Aqui no Brasil foi com as estradas, lá com as ferrovias. Então, vinha o trem, esse indivíduo vinha com os produtos dele e chegava numa cidade, num patrimônio, numa localidade menor e vendia esses produtos diferenciados. Além disso, ele era um irradiador de informação. Como na época não tinha internet, não tinha televisão, rádio era precário, telefone, mais ainda, tá? Jornal não chegava em todo lugar. Quem que levava as informações de um ponto a outro? Esses indivíduos. Então, muitas vezes eles eram correspondentes também. Às vezes entregavam uma carta,
trazia informação, olha, começou a guerra. Nossa, mas o que é guerra? Muitas vezes as pessoas do interior não sabiam o que era isso. E eles que traziam essa informação. Nesse momento, o vendedor ganhou status, como se diz, quase celebridade. Todo mundo queria ser amigo do vendedor caixeiro ali, porque ele era uma pessoa extremamente antenada com as informações que estavam acontecendo dentro daquele parâmetro que ele vivia. Então ele passava em diferentes pontos, imagina, de norte a sul ele vai descer, ou vai até o centro, retorna, quanta informação nesse percurso ele está aprendendo para trazer e também está levando. Então ele era um indivíduo que trazia muita informação e levava muita informação. A Primeira Guerra Mundial começa lá em 1915 e a Segunda termina em 1945. E esse foi talvez um período onde as vendas, talvez não, foi um período onde as vendas, os vendedores acabaram sendo suprimidos na sua capacidade. Como assim, professor? Todos os esforços, por exemplo, nos Estados Unidos, em ambas as guerras, principalmente na segunda, os esforços eram muito grandes para ganhar a guerra. Bom, não sei se já contei para vocês, mas os homens iam para as frentes de batalha, pegavam os aviões e iam até um ponto de barco, navio, ia para a guerra mesmo, para a batalha. E quem tomou a frente da produção industrial nos Estados Unidos foram as mulheres. Bom, então hoje muita gente fala assim, porque a mulher no mercado de trabalho. Lá atrás a mulher já mostrou seu poder fantástico de mão de obra quando os homens foram para a guerra. Porque imagina, precisa continuar produzindo alimento, processando alimento. Na onde estão os homens? Na guerra. Quem ficou no país? As mulheres. Tá, então se não tem os homens, não vai fazer mais nada. Acabou, morreu todo mundo. Não, pelo contrário. As mulheres começaram a tomar frente dessas atividades e talvez foi a primeira ascensão nesse momento. As mulheres também faziam vendas nesse período. Tá? Começaram a fazer mais vendas nesse período. Dentro da indústria, nas guerras, infelizmente nós precisamos de armas. Quem produzia as armas nesse período? As mulheres dentro das fábricas faziam as manufaturas, muitas vezes, dos equipamentos para a guerra. Capacete, arma, estoque, tudo da sua época ali. Tá? Munição, fazer capsulamento. Então, as mulheres tomavam a frente desse período. E também nas vendas isso aconteceu. Começou a dar um start. Aqui no Brasil foi assim? Não. O Brasil acontece sempre 10, 15, 20 anos depois do que acontece lá fora. Tá? Aí, primeiro experimenta lá para depois a gente fazer aqui. Bom, geralmente é assim. O Uber começou onde? Para fora. Depois de uns 8 anos veio para cá. Bom, então, dentro desse período de guerra, não houve muito investimento para o desenvolvimento de técnica de venda, estudo, aprimoramento, testagem de método de venda, porque os esforços estavam todos concentrados ou na produção para manter o país ou na produção bélica para envio de equipamento para a guerra, tá bom? Então, sobreviveram os vendedores de fato, aqueles vendedores mais agressivos, que eram mais assertivos dentro do processo, e só depois da guerra, estabilizada, depois de 1946, inclusive em 1946 saiu um artigo, tá, para uma revista de economia, falando sobre vendas, tá? Vendas macias. Já vou passar para vocês.
sendo um pouco diferente desse vendedor agressivo. Seriam métodos de vendas diferentes, tá bom? Que até hoje ele é lido e utilizado ainda como inspiração para usar. Ah lá, em 1946, a revista de Harvard, Business Review, então, revista de negócios de Harvard, revista de revisão, né, de Harvard de negócio, publicou um artigo. A venda de baixa pressão se tornou um clássico. Porque antes, como durante o período de guerra chegava uma pessoa e batia muito de frente com você para você comprar, nesse momento não. Nesse momento você vendia sem a necessidade realmente de vender para permanecer no serviço direta. Claro, se o vendedor não vende, ele tem que dispensar. Mas com uma abordagem diferente. E talvez foi a grande sacada. Acabou a guerra, o que nós vamos fazer agora? Vamos investir onde? No comércio, nas vendas. E todos os países ali, Estados Unidos, apesar de muito rico na época, acabou tendo muito gasto, né? Despendeu muita energia. Então a economia precisava voltar a girar. Então novas técnicas de venda começaram a ser abordadas, estudadas nesse período. O termo profissionalização destacando a abordagem e orientação para o cliente em busca de satisfazer o cliente. Antes, o vendedor, olha, eu dei para vender. Você quer? Não. Então tá bom, não tá, não embora. E a gente tem muito disso hoje. Então, o vendedor moderno não deve ser apenas um apresentador de informações acerca de seus produtos ou serviços. Ao contrário, deve estar apto a responder uma enorme gama de necessidades do seu cliente antes, durante e após a venda. Não sei se vocês já fizeram isso, mas você chega para perguntar alguma coisa para um vendedor e ele vende aquilo e você sabe mais do que ele. Comigo acontece muito, mas eu sou meio curioso. Tudo que eu vou, eu sou um cliente talvez mais decidido. Tá? Geralmente eu pesquiso muito antes para saber e ver, mas eu quero a confirmação do vendedor. Tá? Olha, eu gostei do determinado carro. Quando eu fui comprar o meu carro foi assim. O carro que eu tenho hoje, faz 5 anos que eu tenho. Eu fui comprar ele e qual que era a história? Eu falei assim, olha, eu gostei desse carro, li muito a respeito do carro, quase não quebra, manutenção dele não é muito cara, eu já tinha todas as informações, sabia mais ou menos a média de consumo. E daí eu cheguei para um vendedor e falei assim, o carro é bom? Ele, o carro é tal marca, é um Honda. Eu falei, tá, mas ele é bom mesmo, sim? Você já vendeu bastante? Não, é bom. Não é isso que eu estou querendo saber. Não, é bom, mas tem que prestar atenção nisso. Eu sabia todos os pontos de ferrugem que era para olhar. Por exemplo, já tinha lido na internet. Então, eu sabia que era para olhar os pontos de ferrugem no batente das portas e mais 2 pontos no carro. Principalmente a porta do motorista. E eu fui olhar, abri e falei, mas o que você está vendo? Não, o carro nunca foi batido. Eu falei, não estou vendo se o carro foi batido. Eu estava vendo se tinha infiltração nos pontos. Então, olhei umas outras peças lá que geralmente carro de enchente, enferrugem naquele lugar. Mas o vendedor não sabia. Eu falei, mas quantos cavalos tem o motor do carro? Você sabe? Você queria um ponto sinal? Deve ter uns 90 igual os outros. 90, 105, tem 115. Então eu sei, por exemplo, o processo. Mas eu sou talvez um cliente diferente. Tem gente que não quer saber disso. Na aula que vem eu vou trazer alguns perfis de compras. Tá? Perfis pessoais que isso indica uma facilidade maior para compra ou não. Antes. Você tem tal carro? Quanto que tá? A gente não tem no momento, mas eu posso verificar a disponibilidade para você. Assim que eu tiver, te ligo. Semana passada eu quebrei o retrovisor do meu carro. Eu liguei em 3 lojas aqui. A única que foi realmente
honesta comigo, e olha, infelizmente a gente não trabalha com esse tipo de acessório. Bom, então beleza, obrigado. Liguei em uma, você tem? Não, não temos. Você tem fornecedor? Você pode encomendar para mim? Ah, peraí, eu vou ver se tem. Tá bom. Se eu não pergunto se ele tinha como encomendar, ele não tinha nem tido tentativa de me vender o produto. Ah, não, ó, fornecedor não tem. Beleza. Liguei num outro lugar aqui que trabalha com retrovisor. Oi, boa tarde, quebraram meu retrovisor, meu carro e tal. Você tem? Não, não temos. Desculpa, mas não temos. Mais alguma coisa? Poxa, gente, tem os fornecedores. Você não vai ligar para o fornecedor, você não vai ver. Falei, mas você pode tentar encomendar para mim, ver o preço, me passar o preço e ver se encomenda para mim ou não? Ah, tá bom. Me passa o telefone. Estou esperando até hoje a ligação. Quem deixou de vender? Eu comprei o retrovisor na internet. Então, antes da venda, a pessoa não se atentou a me vender nada, a tentar solucionar meu problema. Durante a venda não houve e o pós-venda não vai ter. Meu carro eu comprei aqui, não era um carro novo, era um carro usado. Depois, fechou. Vi um dia, no outro dia que eu voltei a ver o carro, o cara se tocou que eu gostava de mais informações, foi e estudou um pouco sobre o carro, entendeu melhor sobre o carro e me mostrou pontos, por exemplo, que eu não sabia do carro. Isso me agradou. Então, durante o processo de venda ali foi extremamente atencioso. Eu peguei o carro antes de terminar de pagar ele. Não tem problema, pode ir, fica com o carro, já está certo, o carro é seu. A gente já está dando entrada no processo. E o pós-venda dele foi muito bom. Ele chegou a me ligar. E aí, está gostando do carro? Então isso é importante. A Honda não é fazendo propaganda, mas acaba por ser um tipo de propaganda de venda. Estava usando ano passado, um inflador de airbag que era muito forte. Deu problema e precisava ser trocado. Um recall. Tá? Por isso que eu falo no pós-venda. Não fui eu que comprei o carro, zero. Mas eu tive os benefícios da assistência técnica da empresa muito boa. Agendei, eles me ligaram, fui para Londrina, eles me ligaram de novo, fizeram o serviço, fui super bem atendido. No dia, se eu tivesse dinheiro, eu tinha deixado meu carro, tinha pego outro zero, de tanto que eles me agradaram lá dentro. Tudo no pós-venda, mas pensando numa próxima venda. Então hoje não adianta, o vendedor moderno não é assim. Você quer bater de frente com o cliente. Você não pode bater de frente com o cliente. Você tem que entender o perfil dele, se ele gosta de informação, se ele não gosta, se ele gosta de conversa, se ele não gosta, se ele é decidido, se ele é indeciso, se ele não sabe o que é da vida. Se é aquele cliente perdido, que sai de carteira com dinheiro, fala assim, o que você vai comprar? Não sei, só vou comprar. Eu tenho amigo que é assim. Ou, a gente vai para tal jogo, você precisa fazer inscrição. Ah, eu não sei se eu vou, mas compra aí para mim. Fala o Pix, ó, estou mandando seu Pix, quanto que é? Eu estou mandando seu Pix. Ó, nós vamos comprar tal coisa. Ele não pergunta o preço. Vocês vão comprar mesmo? Então me passa o Pix aí e o valor. Ele é um consumidor, ele não liga muito para a informação. Então, tem perfis e perfis, tá bom? Então, o vendedor moderno tem que entender perfil de venda. E perfil de venda nada mais é do que conexão de comportamento. Observar comportamento da vida. E aí? É fácil vender? Que tipo de vendedor vocês seriam? Lu, que tipo de vendedor você seria? Depende do vendedor do que você fala. Não sei. Vai para difícil. Ué? Vendedor de prédio sem cabeça. Nossa. Deve ter alguém que precisa de prédio sem cabeça, não deve? Tô achando um produto.
Eu não sei falar. Muitas vezes o vendedor tem um produto, pessoal, que ele vai criar uma demanda para vender aquele produto. Mas o produto está parado e ele olha para a pessoa e fala assim, olha, esse aqui serve para isso, mas talvez você precise para tal coisa. Tentar solucionar dores. A grande chave do vendedor é solucionar a dor do cliente. O que é a dor, pessoal? É a necessidade. Bom? Às vezes tem vontade também, dependendo do tipo do cliente. Pode ser impulsivo. Tá? Vou colocar um produto. Eu quero que vocês falem assim, se a maioria precisa ou não. Quando eu falo a maioria, não é só vocês não. No geral, tá? Smartphone. Hoje é um item necessário ou não? Pra muita gente é, né? Para a maioria é, né? Hoje. Por que eu estou falando smartphone e não celular? O celular não tem internet. Né? Smartphone hoje, dificilmente você vende celular hoje, é smartphone. Então, um smartphone é um item necessário, correto? Todo mundo. Qual que é o smartphone mais famoso que você tem? iPhone, né? O iPhone. Todo mundo precisa de um iPhone? Não. Então vai da necessidade ou da vontade. Algumas pessoas precisam sim do iPhone. Por melhor nível de segurança, o pessoal fala da câmera, alguns aplicativos só tem nele. Algumas pessoas precisam disso. Né? Ele tem um centro de processamento muito bom, o sistema é desenvolvido para aquela arquitetura, para aqueles componentes. Então, é de hardware, tá? A parte de dentro, ali, que vocês não veem, as pecinhas. Talvez elas podem ser um pouco mais simples, mas o sistema, a parte que a gente vê dele, é aprimorado para aquele hardware. É extremamente utilizado. Tá? Por isso que ele é bom. Eu acho muito caro. Tá? Teria? Talvez teria. Mas se fosse uma oportunidade muito grande, ou eu ganhasse. Desse pouca diferença do outro que for comprar. Porque eu não ligo. Algumas pessoas têm um iPhone por necessidade, outras têm por vontade. Tudo que a gente vai comprar enquanto consumidor, nós devemos pensar quanto? Se é vontade ou é necessidade. Necessidade, em primeiro lugar, você vai e compra. Se for vontade, espere. Bom, eu tenho vontade de ter um computador com tela maior. Já é grande essa tela aqui, eu quero uma de 17 para o Note. Eu gosto. Vai facilitar meu serviço. Tem um pouquinho de necessidade, mas é muito mais vontade. Bom, tem vontade de ter um iMac? Um MacBook? Não. Teria, mas não tem vontade. Não vai rodar meu jogo. Tá bom? Então assim, o que o vendedor tem que tentar identificar? Se for necessidade, é uma venda mais tranquila. Você vai colocar pontos ali com que você consegue mostrar para ele a viabilidade daquilo. Às vezes um produto até mais caro, mas que ofereça um melhor custo-benefício para ele. Então, assim, você vai estar pagando um pouco mais caro, vai fazer um investimento, pagar mais caro não, fazer um investimento um pouco maior, porém vai ter esse benefício. Tá? A vontade, ela passa, tá bom? Tanto que tem gente que tem vontade de ter sempre o último iPhone. Muda alguma coisa do iPhone 13 para 14? Além do preço e o nome? Não muda nada.
tem nenhum rabisco diferente. A maçã não está mordida nem para o outro lado. Não tem nem duas mordidas, ou a maçã está inteira. Né? Podia fazer não, ó. Vamos lançar o iPhone 16, 17 agora, mas essa maçã vai estar inteira. Por isso que vai custar 30 mil reais. Cara, não duvido. O iPhone novo está quanto hoje? O top. Um tio pagou 8 mil. Comprou do Paraguai, né? Pediu para importar. Aqui. E você paga uns 10, 11. Podemos sobrar. Tá gravando. Ah, é, meu iPod tá gravando. Pega aí o iPod de vocês. Alguém olhe. iPhone. Qual que é o último? 15. 14. Já tá no 15, hein? Você tá desatualizado, hein, vendedor? Sei lá. Um bom vendedor sempre está atualizado sobre as versões dos seus produtos. Ah, 17 mil. Só 17 mil. Nossa! Paga a tela. Pô, baratinho. Mercado Livre. Isso que tá no Mercado Livre. Imagina lá o da Apple, 18.500, o 18.999, sem carregador e sem fone. Porque isso é bom pro consumo. Você já tem um fone e um carregador de iPhone. Mas você pode comprar separado, custa mais de R$1.000. Eu não sei, mas é mais ou menos isso. Do meu Xiaomi saiu R$250, carregador e cabo original. iPhone 14 na Shop. iPhone 14, só a frente do 14. Tijolão. Só vê a imagem É dessa só a imagem. Tem um desenho do tijolo. R$700. Então, pessoal, tem gente que tem vontade e vai pagar por essa vontade. Tá? Em alguns momentos, dependendo do perfil de consumo, ele vai achar que a necessidade ter sempre o último. Mas pode ser simplesmente ego, igual falaram aqui. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os tipos de vendedores. Tá? Já falei que tem que ter um pouco de atenção. Algumas questões de venda, alguns tipos de consumidores de forma bem aleatória. Mas vamos lá. Tipos de vendedores. Será que são muitos? E esses tipos de vendedores aqui não necessariamente precisam ser único. Pode ser mesclado. Bom, se tem como serve alguma dica, né? Eu como professor dou uma dica. Tentem ver e formar vocês, como eu sempre falo, com diferentes partes desses vendedores que te atraem, porque vocês veem vantagem. E tentem tirar de vocês aquelas características que não agradam tanto vocês. Então vamos lá. O consultor de relacionamento. Esse é um vendedor que é generoso com o tempo, ele não se importa em quanto tempo ele vai ficar atendendo. Ele se esforça para atender todas as necessidades, resolver qualquer tipo de tensão ou dúvida. Ele constrói relacionamento com as pessoas de forma fora do ambiente de trabalho. Então ele encontra na rua, ele cumprimenta. Parece um vereador. Aquele vereador que vai passando assim, ele vai cumprimentando todo mundo, porque todo mundo gosta de ser atendido por ele, as pessoas procuram ele pela atenção que ele dá e tudo mais. Esse vendedor sabe que o relacionamento é a chave de sucesso para vendas e acabam sendo verdadeiros advogados clientes da empresa. Então, às vezes você procura determinado vendedor, você tem uma familiaridade com ele, e ele te atende tão bem que você assim, poxa, mas para mim está pesado. Não dá, pera aí que eu vou tentar um desconto para você. Vai lá, conversa. Ele fala, consegui tantos por cento de desconto. Te ajuda? Não, assim minha vida, você compra. Depois, num outro momento, às vezes você vai pagar mais caro no produto, mas ele vai vir comprar de você. Ele vai pagar mais caro no produto, mas vai vir comprar de você porque você deu atenção, você deu suporte. Outro dia que encontrou na rua perguntou se estava bom o produto, se estava satisfeito, se teve algum problema. Então isso é importante. Dependendo do tipo de produto
ligue. Ou e aí, tudo bem? Está gostando do produto? Como é que tá? O pessoal faz muito isso com carro, que é um bem muito caro. Mas pode ser feito com outras coisas. Tá? Resolvedores de problema. Busca novas oportunidades para ajudar o potencial cliente. Esse aqui é bom. Ele acha problema para vender solução. Esse aqui vende. Problema também. Ele tem que sempre estar com produtos novos que possam solucionar novos problemas. Tá? Porque depois de um determinado tempo, todo mundo copia. Lembra o copo Stanley? Qual era o problema? Cerveja esquentava. Ah, trouxe copo Stanley. Copo de dupla vedação, não sei o que, mas não tem troca de ar. Bom. Daí começar a trazer outros. Na verdade, o Stanley já é uma cópia de outros. Então daí difundiu por causa do marketing. Solucionou o problema? Solucionou o problema. Em partes. O que aconteceu? Todo mundo copiou. Então, esse tipo de vendedor de problema, ele tem a vantagem, tá, de entregar um produto que seja talvez novidade para solucionar determinado tipo de coisa. Vocês não pegaram, talvez, essa época, mas tem o Shoptime. Antes tinha na Parabólica, um canal só de venda. Gente, tinha uns negócios que era maravilhoso. Tinha dia que eu assisti aquele canal de venda só para ver as novidades. Eu ia comprar? Não. Eu não podia nem ligar, ia ficar mais cara a ligação do que a compra, mas eu via. E achava muito legal. Depois procure na internet. Ciro Bottini. Tá? Tem gente que não gosta dele. Eu acho ele um excelente vendedor. Acho ele meio chato, tem hora. Mas eu acho ele extremamente um bom vendedor. Ele consegue cativar pela televisão as pessoas a comprarem. Não é a moça, a iogurteira, top term. Não é desse jeito, não. Ele é engraçado, ele faz ele gerencia muito bem a atenção do público. Ele sempre toca no ponto da dor de um cliente, mostrando como o problema pode ser resolvido. Então ele vem, nossa, precisava pintar minha casa, mas faz uma sujeira. Eu tenho um aplicador novo. Vem cá, vou te mostrar. Às vezes nem é tão novo assim. Às vezes a pessoa que não conhecia. Esse é bom. O pincel é barato. Mas esse não faz tanta sujeira. Faz muita sujeira, mas menos sujeira. Economiza a tinta, passa melhor, fica mais perfeito. Você vai ter um toque aveludado nas paredes. Tudo com esse aqui. Leva ele, você não vai se arrepender. Pronto, está feito. Daí ele olha para você assim. Mas já passou impermeabilizante na parede? Se você não passar impermeabilizante, pode ser que ocorra infiltração. Pronto, ele vendeu um produto. Ele já achou outro produto para solucionar uma dor. Porque quem mexe com pintura, quem tem casa, sabe que em algum ponto tem infiltração. Passa impermeabilizante. Ele já tenta solucionar uma dor de pintura. Os hard workers, ou os trabalhos pesados, são incisivos, direto, sabem o que querem e trabalham muito bem. Tá? Sempre estão vendendo. Isso é bom e não é. Tá? Para a empresa é fantástico, mas às vezes para a família não. Sempre tem cartão na carteira, cartãozinho na carteira. Até em um jantar, um barzinho, na praia. Ele tenta achar uma oportunidade para entregar e tentar arrumar um ponto para vender. Tá? Se não ali, imediatamente, futuramente. Tá? Gosto de conhecer novas pessoas, se incluir em novos grupos, porque ele se incluindo em grupos novos, ele tem a oportunidade de ofertar para mais gente conhece o produto ou o serviço que ele vende, e isso amplia a gama. Lembra da primeira aula que eu falei para vocês de network, que foi no auditório, os slides azuis, que falava sobre o pitch? São aquelas estratégias por volta de 1 minuto, onde você dá
tem a oportunidade, você entrega um cartão, você chama a atenção, você busca mostrar a efetividade daquilo num momento que talvez não seja o direto da venda, você não está lá sentado ou uniformizado. Esbarrou uma pessoa no corredor ou no transporte público ou no Uber, daquele que você divide lá o econômico, ou você está no elevador. Então, talvez esse seja um cara que consiga fazer o pitch, que é aquela tentativa ali de chamar a atenção do consumidor ou de quem investe. É uma característica muito presente do hard workers, tá? Ou dos vendedores de trabalho pesado. Eles tentam procurar gatilhos e oferecer. Talvez o que eu vejo de cuidado, se alguém se identifica com isso, é a vida familiar. Porque às vezes você está num ambiente, por exemplo, num jantar com sua esposa, seu esposo, namorado. Chega num ponto, o cara está prestando atenção na mesa do lado em vez de estar aqui. O vendedor presta atenção ao redor e não necessariamente naquilo que ele foi fazer. Então isso pode, não vai gerar problema. Tá? Que vai ser recorrente. Os lobos solitários têm um método, talvez, de trabalhar sozinho, os métodos próprios de busca. Apesar de serem, a gente sempre fala que a gente tem que trabalhar em grupo hoje, se ele realizar uma demanda de fato que gere atenção e gere resultado, não tem problema nenhum. Algumas pessoas trabalham bem sozinhas. Eles têm o próprio jeito de fazer as coisas, têm uma maneira diferente de lidar e de enxergar os procedimentos de venda, tá? De abordar. Talvez vão com mais cuidado em alguns pontos, e isso ajuda eles a vender. Os challengers usam o seu profundo conhecimento do que vendem de seus clientes para assumir o controle de todo o processo. Tá? Essa daí é uma característica que me agrada muito. Tá? Mas ele não pode ser invasivo, forçador de barra. Eles não têm medo de compartilhar seu ponto de vista, mesmo que seja controverso, uma vez que são assertivos e também são assertivos estão dizendo. Por que estão dizendo, principalmente como dizer. Os challengers, o que eles têm? O cara estuda o carro. O cara sabe tudo sobre o carro. Então a hora que alguém vai falar alguma coisa, ele fala assim, mas será? Ele fala assim, não. Isso não acontece nesse modelo, por causa disso. Então ele sempre rebate alguma dúvida, alguma coisa, com 1, 2, esses 3 argumentos que garantem ali que aquele produto que ele vende é melhor. Bom? Por que eu gosto desse tipo de vendedor? Porque ele vai tentar trazer uma visão técnica sobre aquilo que ele está vendendo. Ele vai conseguir mostrar, né, se eu conseguir juntar esse aqui, o Challenger, com tanto o resolvedor de problema quanto o consultor de relacionamento, principalmente o resolvedor de problema. Pronto. É uma venda muito mais garantida. Por quê? Eu conheço todo o processo, eu sei as vantagens do meu produto, eu sei se ele atende, se ele não atende, se eu tenho um produto melhor ou não. Talvez eu venda um de preço inferior, mas eu vou garantir o cliente para frente. Tá? Então isso é muito importante. Tem uma excelente habilidade de comunicação, gera valor no produto, porque ele mostra que o produto é bom. Ele gera resultados dos seus negócios, porque ele acaba vendendo bem. E ele tem um ótimo time. E o time para a venda é importante. Tá? Pergunta para vocês. Vocês estão numa compra. Ali estão analisando os valores da mesa e tudo mais. Tem 2 cadeiras. Ao contrário. Vocês estão me vendendo
uma casa, um carro, e eu estou lendo o contrato. Tá? Existem duas opções de cadeiras. Uma macia, estofada, bonita, gostosa, tem massaginha. Tá? E tem uma cadeira dura, seca. Pode ser essa mesmo. Pequena, do meu tamanho. Qual das duas você vai colocar? Mais Para me sentar. A mais chique ou a mais seca? Chique. Por quê? Justifique. A qualidade. Porque a gente quer te vender alguma coisa, pra gente tratar bem e se sentir confortável. O que eu estou fazendo? O que eu estava fazendo? O que eu iria fazer? Ler o contrato. Para ler o contrato, você me colocaria numa cadeira confortável ou uma mais dura? Por quê? Eu sei o que responder, se estou pensando de uma maneira. Vamos lá. Coloca o tique técnico para funcionar. Eu sei que eles estão meio atordoados, porque coçou o cheiro desse negócio para fazer dele dar trabalho. Mas vamos lá. Eu gosto de você, eu acredito, mesmo ficando decepcionado por causa do cabelo. Mas eu sei que o cabelo cresce, ele volta. Né? Eu acho. Você não cai, você não. Nossa. Tem um amigo meu, o Everton, ele fez. Uma vez Caiu? isso daí, caiu o cabelo dele, cara. Nunca mais. Carecão agora, ele tava de leve. Aí, ó. Bola 7. Boa, né? É, um abraço. Ai, evolui. Tem gente também que tá pensando aí, hein? É que vocês estão querendo falar tudo ao mesmo tempo, por isso que ninguém não sai a voz de vocês. É engarrafado. Vamos lá, de novo. Não é morto, não é morto. Vocês estão me vendendo um produto caro, que tem um contrato. Vocês vão me colocar para eu assinar ou ler esse contrato numa cadeira confortável ou numa mais dura. Vocês falaram que na mais confortável. Ah, porque é caro e ele merece atendimento. Isso, né? Essa foi a justificativa. Todo mundo concorda? Alguém não concorda? Fala que alguém não concorda. Eu não concordo, não. Por que você não concorda? Ah, por quê? Você vai comprar um negócio. Peraí. Você vai comprar um negócio caro. É. Aí você vai ter que sofrer um pouco para comprar esse negócio. Não vai colocar o seu negócio confortável. Vai ter que passar É um teste de merecimento agora? Vai, eu tenho dinheiro. Nossa, ele já tá. Você compra a cadeira também, velho. Pessoal, se for colocar alguém para assinar um contrato, vocês querem fechar uma venda, a pessoa tem decidido, coloca na cadeira dura. Não. Porque é desconfortável. Você tende a tentar assinar mais rápido possível e não ler algumas coisas. Aí, ó. Eu falei que fez sentido. É, jogado. Ele não sabe por quê, mas ele sabe que ele era. Chegou na resposta. Entendeu? Ele chegou na resposta, mas não sabe por quê. Lembra o acerto, o erro? Ele chutou. Ele quis acertar? Não, mas estava ali. Ah, entendi. Construa novamente a resposta. Ah, professor, eu não sei, eu só sei que era essa. Então assim, se eu coloco a pessoa numa cadeira, por exemplo, bem confortável, tem uma massagenzinha, ar-condicionado, a pessoa não vai ter mais tranquilidade para pegar e ficar lendo todo o contrato? É uma coisa boa, sim, você vai passar, experiência e tudo mais. Mas tem coisas que você quer fechar, não vai ter problema. E às vezes aquela pessoa indecisa, que é um tipo de cliente que nós vamos falar mais pra frente, ah, não sei, cara, coloca naquela cadeira ali, coloca um contratinho na frente, explica o contrato, tire as dúvidas reais do contrato. E ela vai tentar dar uma liga. Ah, chega um ponto ali, você desliga, quebrou o ar-condicionado. Ou tá muito frio, tá muito calor. Com água meio quente, brincadeira. A aguinha, café, essas coisas tem que ser certinho, tá? Isso agrada, atenção, com uma balinha, tá? Mas
Quer fechar um negócio rápido? Coloca uma cadeira mais dura, simples. Pode ser bonita, mas simples. Vai colocar uma poltrona. Não, senta aqui na minha poltrona. Cara, o cara vai ficar ali. Uma Vai hora lá. ter- Vamos tentar. Aproveitando. Ah, não quero não, ó. É porque, não, eu li tudo aqui, ó. Não gostei disso. Batia no cara. Daí, além de você não vender, você recebe um processo. Mas tá bom. Entenderam? Assim, que é importante o perfil de venda, mas também tem algumas técnicas de você ficar persuadindo a pessoa ali. E os challengers sabem fazer isso muito bem. Então, e aí, descobriu qual tipo de vendedor você pode ser? Ou quais tipos? Sim. Qual? Que não vai vender nada. Não! Esse aqui. Mas por que você não vai vender nada? Uma coisa. Porque eu gosto das coisas que eu vendo. Eu não quero que elas saiam de perto de mim. Não, brincadeira. Não comprasse. Tá. Vocês verificaram que existem diferentes perfis, mas eu posso, quem sabe, tentar agregar um pouquinho de cada um? Por quê? Que eu posso tentar agregar um pouquinho, devo tentar agregar um pouquinho de cada um? Porque eu não tenho um tipo de consumidor só. Eu tenho vários tipos de consumidores. Eu sou um exemplo bravíssimo da pessoa me vender alguma coisa. Eu compro se eu quero, mesmo. Ou por impulso, que eu quero. Mas isso é conversa com a história. Um outro tipo. Então vamos lá. Exercício. Por isso que eu pedi para vocês deixarem anotar algumas coisas para a gente tentar responder. Tá? Vamos lá. Em que época ou ano as empresas passaram a investir no aperfeiçoamento de seus vendedores? Aquela. Acho que é lá quando? Naquela época lá, Vai lá para frente ou lá para trás? quando aconteceu. Não, aconteceu, mas perto da onde? É tipo falar assim, não, você vai, é pra lá que eu moro. Pra lá onde? Curitiba? Não. Não é assim. Entre o meio. Entre aqui e Curitiba fica mais perto daqui. Na excelente informação. Evolua. Vamos lá. O que marcou? Foi antes ou depois do quê? Foi antes ou depois da Rainha Elizabeth ter nascido? Você já morreu agora? Cara. Foi mais perto do nascimento dela ou do falecimento dela? Foi depois das guerras? Depois da guerra. 1930. Isso. Perfeito. A partir de 46 ali começou o investimento para profissionalizar métodos de venda, estudar como fazer persuasão e tudo mais. Perfeito. Bom, foi quase. Tá tipo lucro. Entendeu? Tentou. Pelo menos tentou, né? Tentou. Não vou falar nem que erraram. Mas também não acertaram. Assim, não teve. Não teve. Tipo, não vou colocar no zero. Porque assim, nem tá pra ruim e nem tava bom. Tá? E também não foi 50. Tá num bom ponto de partida. Vamos por. Pergunta pra aquele cara ali, não abriu a boca nenhuma vez que no curso. É. Sempre quis falar uma coisa, você Ah lá. não falando pra ele. Nossa! Então você nunca abriu a boca aqui dentro? Ó. Para uma maior ênfase no incremento do aumento de vendas, o que vem sendo cada vez mais requisitado? Para me aumentar a venda, o que é mais requisitado hoje? Vender porta em porta? Hã? Vender porta em porta? Não, hoje não. Como? Relacionamento. Eu preciso me relacionar bem com o meu cliente, mesmo que seja de porta em porta. O relacionamento com o cliente, o direcionamento correto do produto para o cliente correto também é importante. Tá? E conhecimento. Conhecimento sobre comportamento do cliente. Tá? Algumas dicas que a gente vai ver mais para frente.
Quais são os 5 tipos de vendedores vistos nessa aula? Qual é o primeiro? Hã? Constrói relacionamento. Consultor de relacionamento. Resolvedor de problemas. Mais um. Hard work. O hard work. Mais um. O solidário. Solidário. E o? E o challenger. Beleza. Conseguiram pegar características de cada um, assim, que vocês acham que são legais para trazer para vocês? Então, tenta. Tá bom? Cite características dos construtores de relacionamento. Eles Generoso com o tempo. são generosos, eles constroem relacionamentos, tá? Preocupados durante e depois. Características dos resolvedores de problemas. Eles resolvem problemas, antecipam problemas. Tá? Ó, vai chover semana que vem. Tá marcando temporal. Você tem guarda-chuva ou capa-chuva? Ah, eu não gosto de guarda-chuva, pô. Tem uma capa-chuva aqui, você põe na bolsa ou no bolso. Põe no carro. Pode ajudar você no molhar seus projetos. Leva aí. Os hard works. Sem olhar no caderno. Agora olhando no caderno. Brincadeira. Os hard works, uma característica. Estão sempre vendendo. Independente do lugar. Será que o hard work acorda de madrugada, por exemplo, com o esposo, com a esposa, diz que bom, você quer comprar tal coisa? Toma cartão. Tinha antes, há um tempo atrás, tinha o Zorra Total, que era um programa de humor da Globo. E daí tinha um cara que tudo que ele chegava, assim, ó, toma um cartão. Acho que era o Zorra. Tinha um personagem, o humorista que fazia aqui, ó, toma um cartão, toma um cartão. Tinha o saco. Mas deve ser, é uma característica do hard work. Tá? Característica do lobo solitário. Tá? Ele tem uma perspectiva, uma visão talvez diferente do restante do grupo e se destoa um pouco, gosta de trabalhar. Característica dos challengers. Talvez essa característica tenha que ser uma característica de todos. Conhecimento profundo sobre o produto ou serviço. Tá? Me venda, seu. Me venda. Você conhece, né? Você já experimentou? Bom, hein? Você acabou de falar. Nossa, não gostei, não vou me dar na cabeça. Me venda seu corte de cabelo. Seu corte não, Por que? Faz ele. Não adianta, ninguém vai fazer isso, só ele mesmo. Vai. Ele vai. Você vai? Vai. Semana que vem, ansioso. Quem marcou o cabelo dele? Calma aí, caminho exótico também. Vai. Mulher vai ligar motinho com ele. Vamos lá. Os challengers não tem medo de compartilhar. O que os challengers não tem medo de compartilhar? Suas opiniões. Tá? Mesmo talvez seja controverso. Tipo assim, todo mundo está indo para um lado. Não, mas eu acredito que tem que ser dessa forma, por causa disso. E ele fala por que ele acha. E muitas vezes os demais acabam indo para um lado porque todo mundo está indo. Tá? Comportamento manada. E com qual dos 5 tipos de vendedores você acredita que se identifica? Qual que você acha que você é? Charles, um pouquinho de cada um. Charles não é um pouquinho de cada um. Qual que você mais se identifica? Você fala que posso todos, praticamente? Tipo, olha, um cara pode. Não, olha a pergunta. Depende do humor dele. Não, vamos analisar a pergunta. Interpretação de texto da escola. Tá bom. O qual dos 5 tipos? Então, qual é um, não é dos quais. Com o qual? Dos 5, você tem que se identificar mais. Então é um mais. Um mais.
que é mais. Tem, eu tô perguntando pra você. Justo eu? Você vai falar e seu amigo falar lá atrás também. Conta aí qual que você gostou mais. Tudo. Não, mas pensa aí, você já falou pensando. Já escutamos a voz do seu colega. Qual você acha que você mais identificou? Você acha que você é mais de assumir o relacionamento ali com os clientes? Você acha que você seria mais solitário, seria resolver mais problema? Mais problema. É? Então vamos lá. Ele é um resolvedor de problema. Ou talvez a característica que ele mais gostou é solucionar a dor das pessoas. Eu vi um relacionamento com o cliente. Eu queria dar um bom presente pra ele. Esse daí é um outro tipo que nós não trabalhamos na aula. Tá? Esse daí é um vendedor preso, processado. Que ele pode partir de qualquer um daqueles ali, mas daí já é um Eu tô falando a parte, eu dou do bom do melhor pro cara, o cara não compra nada, eu fico com raiva. Ó, imagina, se for vender uma coisa, dá um bom do melhor pra ele. Daqui um pãozinho, um café, dá aquela cadeira confortável, o cara não compra, mancada, seria. Mas por quê? Você fez tudo isso para ele ler um contrato nesse pequeno. Daqui a uma semana ele volta. Ficou uma semana lá dentro do seu escritório para ler. Eu falei assim, opa, aqui ó. Mas aí tem um problema, tinha que dar cadeira dura. A cadeira do comprava. Então. Técnica. Se o cara não comprasse, O espinho. já foi a dele. Oi! Raiva, Oi! eu sei com raiva. O cara vai ter. Nada. Eu ia fazer isso com um cara desse. Tá, vamos lá. Quem mais aí? Tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Não, eu gostei desse. Mais algum? Eu vou começar a apontar. É só eu e a menina que tá falando aqui, eu vou. Gostei do Eu falo. primeiro. Do primeiro, do relacionamento. Você. Não tem problema? Você. Hã? O lobo solitário? Vai olhar pro lado e tchau, galera. Tchau. Vou pra cá porque aqui eu vou dominar esse negócio. Você. Você teve tempo. O primeiro. Hã? O primeiro. Primeiro? Relacionamento. Ah, o primeiro talvez tenha que ser a base. A gente tem que criar relacionamento com o cliente. É, primeiro isso para depois, né? Mas eu acho, na minha Resolveu os problemas. a característica que mais me agrada é o do Thiago. Mano, ele tá assim. Tá? Porque eu acho que se ele conseguir transmitir toda aquela informação, mesmo que ele tenha pulso para defender ali, conseguir construir relacionamento com os clientes, ele vai ser, para mim, fundamental. Tá? É legal ter o cartãozinho, é legal solucionar problemas, é legal algumas horas destoar ali no grupo para conseguir resultados diferentes no produto, talvez iguais. E é legal sempre estar proativo ali na questão de tentar entender a demanda do cliente, que é aquilo que ele pode pagar, o que a empresa pode tentar brigar ali. Então, é um conjunto. Se vocês conseguirem identificar pontos positivos em cada um, para tentar trazer para a vida de vocês, vai ser ótimo. Tá? Lembra que eu falei que não necessariamente precisa ser para venda? Se a pessoa é boa de relacionamento nos grupos sociais, se ela tenta ajudar as pessoas de modo a balizar algumas relações, se ela tenta ajudar no modo de resolver alguma dor, algum problema, e se ela tem um conhecimento profundo sobre determinadas situações, falta só o hard work, que a gente tem no cartão toda hora. Olha as características importantes que a gente tem que ter direto. E o hard work sempre está pronto para o trabalho, para resolver aquilo ali. Está disposto a fazer alguma ação? Sim, uma de cada um. Mas isso não é só para venda, isso é para o restante da vida da gente fora do ambiente de trabalho. Tá? Aqui a gente está falando exclusivamente de venda, mas não necessariamente é só isso. Intervalinho, pessoal. No banheiro. Cuidado, hein? Mas perfeito. Tão grande. Sabe o negócio de você? Apesar de deixar aqui.
Diferente, exótico. Brincadeira.